Olá, já parou para pensar como é que uma ideia genial para uma aplicação se transforma naquilo que usamos todos os dias no telemóvel? Pois é, não é magia não, é pura engenharia. E tudo, mas mesmo tudo, começa com uma planta, um verdadeiro projeto de arquitetura para o mundo digital. Olhem só para o nosso roteiro de hoje. Vamos começar com a planta, perceber o quê e o como do software, ver como passar isso para o papel e, claro, como construir para o sucesso. Vamos a isso? Ok, vamos aprofundar um bocadinho. Pense nisto como construir uma casa de sonho. Ninguém começa a assentar tijolos ao acaso, pois não? O ponto de partida é sempre uma planta detalhada. E no desenvolvimento de software, a lógica é exatamente a mesma. A grande questão é mesmo esta. Entre a ideia genial e a primeira linha de código, existe um passo fundamental. Um passo que, muitas vezes, define o sucesso ou o fracasso de todo o projeto. É aqui que a visão começa a tornar-se algo concreto. E esse passo é definir os requisitos de software. Isto é, basicamente, a planta principal do arquiteto. É o documento que diz tudo o que o software precisa de fazer e as regras que tem de seguir. Funciona como um guia para toda a equipa. Muito bem, vamos agora mergulhar na primeira parte fundamental desta planta. O foco aqui é o quê? Ou seja, as ações específicas, as funcionalidades que o software tem de executar para ser útil. E aqui chegamos a uma distinção central. A planta tem dois lados. De um, os requisitos funcionais, que dizem o que o sistema faz. De outro, os não funcionais, que definem quão bem ele faz isso. E esta diferença, bem, é crucial. Os requisitos funcionais são as coisas tangíveis. Coisas como registar clientes, fazer uma análise de crédito ou imprimir um relatório. Usando a nossa analogia da casa, isto são os quartos, a cozinha, a casa de banho. São as partes que permitem que a casa seja usada para o seu propósito. E para que não haja dúvidas, estas ideias são documentadas de uma forma muito formal. Vejam este exemplo. O software deve permitir que o administrador gere um relatório de vendas por mês. É preto no branco. Assim, toda a gente na equipa sabe exatamente o que se espera, sem margem para interpretações. Chegamos então ao outro lado da planta. Aqui, a conversa muda. A questão já não é o que o software faz, mas sim a qualidade, as regras e as restrições que ele tem de seguir para ser considerado um sucesso. É o como. Pense nisto como os regulamentos de construção da nossa casa digital. Não basta a casa ter quartos, pois não. Ela tem de ser segura, ter um bom sistema de aquecimento, fechaduras fortes. No software, isto traduz-se em desempenho, ou seja, velocidade, segurança, facilidade de uso. São estas qualidades que determinam se as pessoas vão realmente usar e confiar no produto. E a importância disto não pode ser subestimada. A conclusão é direta. Se estes requisitos de qualidade não forem cumpridos, o sistema é, pura e simplesmente, inútil. Pode ter todas as funcionalidades do mundo, mas se for lento, confuso ou, pior ainda, inseguro, é um fracasso à partida. Então, o que acontece quando esta planta é mal definida ou simplesmente ignorada? Bem, o resultado pode ser catastrófico. Esta parte é sobre como um documento formal pode, literalmente, evitar o desastre. Uma planta de construção deficiente resulta em telhados com fugas e portas tortas. No software, as consequências são orçamentos estourados e prazos falhados. Muitas vezes os projetos falham porque os objetivos não eram claros, mudavam a toda a hora ou porque as necessidades reais nunca foram bem compreendidas. A solução é transformar as discussões numa espécie de contrato. Um documento de especificação de requisitos é o tal plano mestre que alinha o cliente, o arquiteto e os construtores, garantindo que toda a gente está a construir a mesma casa digital. E como podemos ver, isto não é apenas uma lista de desejos, é um plano lógico, abrangente, com uma estrutura profissional que cobre todos os aspectos do projeto, desde o objetivo geral até aos mais pequenos detalhes de qualidade. E isto leva-nos à fase final e crucial, perceber que, tal como na construção de uma casa, nem todas as funcionalidades podem ser construídas ao mesmo tempo. A priorização é absolutamente fundamental. Então, como é que se decide o que construir primeiro? A resposta está muitas vezes na organização. Geralmente, os requisitos são divididos em 3 classes distintas de prioridade. Este número é chave para focar os esforços onde eles são realmente mais importantes, garantindo que o essencial é construído primeiro. E as 3 classes são, primeiro, os essenciais, sem os quais o sistema simplesmente não funciona. São o telhado e as paredes da nossa casa. Depois, os importantes, que são as funcionalidades centrais que se espera que existam, como a canalização a funcionar.
E por fim, os desejáveis, que são aqueles extras simpáticos, mas não vitais, como o aquecedor de toalhas. Portanto, o ponto crucial é mesmo este. Acertar nos requisitos não é apenas uma formalidade burocrática. É a diferença entre o sucesso e o fracasso. Uma planta bem definida, com prioridades claras, é a fundação sobre a qual se constroem grandes projetos de software. E para terminar, fica uma reflexão. Pense na sua aplicação favorita. Qual é o seu requisito mais essencial? Aquela única funcionalidade sem a qual tudo o resto seria inútil. Identificar essa funcionalidade é perceber o verdadeiro coração do seu design e mostra como os requisitos bem definidos estão no centro de toda a tecnologia que valorizamos.